Histórias podem levar meses, até anos para serem escritas. Mas e se eu te disser que existe um jeito de você fazer uma jornada de escrita e escrever a sua história em 20 semanas? Não sei quando você está assistindo esse episódio, mas se você estiver assistindo assim que ele saiu, em ali meados de agosto, ainda dá tempo de você escrever sua história até o final do ano. Nesse episódio do Plot, eu vou te mostrar que método é esse que já ajudou dezenas de escritores a escreverem suas histórias, a saírem do zero e publicarem as suas histórias. Eu acho importante falar isso, passar por todas as fases da escrita em 20 semanas. E não apenas só a escrita, né? Porque toda a parte de publicação, revisão, tudo isso faz parte dessa metodologia. E nesse episódio eu vou te mostrar como fazer isso. Que metodologia é essa? Que jornada de escrita é essa? Minasan, seja bem-vindo a mais um episódio do Plot. Nós estamos começando a aula 67. Há 67 semanas eu estou aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, às 19 horas que é liberada essa aula, para trazer um conteúdo para te ajudar a se tornar um escritor, porque aqui na Lição Nerd você deixa de ser apenas o fã para se tornar escritor de histórias incríveis. Se você quer escrever uma história, esse é o lugar certo. Então já se inscreve nesse canal, já dá o like nesse vídeo que eu tenho certeza que esse episódio vai valer a pena para você. Jussi, essa é a semana 67, onde estão as outras aulas? Basta você ir depois dessa aula na playlist do Plot, com certeza vai ter um episódio lá para te ajudar nessa sua jornada rumo a se tornar um escritor. E vamos lá, partiu aqui, eu trago a minha estrutura de tópicos pra gente debater sobre esse assunto. Hoje eu estou um pouquinho corrida, é um assunto longo, mas eu espero que eu consiga falar a tempo com vocês, porque eu tenho compromisso já, eu tenho que gravar esse episódio, sair correndo, mas vamos lá. Por isso, por uma vida corrida que a gente tem hoje no dia a dia, né, é importante a gente ter métodos que nos ajudem a alcançar os nossos objetivos de formas mais rápidas. Então aqui já começando o nosso tópico, por que histórias levam meses ou anos para serem escritas? Antes de tudo, eu quero dizer que sim, tem histórias que vão precisar de fato demorar mais tempo para serem escritas pela natureza da complexidade desses enredos. Porém, quero falar aqui para você que não está necessariamente escrevendo uma história tão complexa e não é que ela está demorando a ser desenvolvida porque tem muita coisa para ser escrita, é porque você não sabe sair do lugar onde você tá. Você já tá há anos escrevendo o primeiro capítulo, reescreve, para e volta, algum capítulo tá aí no meio do caminho e você não consegue chegar no final dessa linha de chegada, você não tá conseguindo finalizar a sua história. É pra você que eu quero falar hoje nesse momento, não necessariamente para aquelas pessoas que já escrevem, já tem rotina e sabe que a história é longa, como por exemplo, se a gente pega um Harry Potter, Game of Thrones, Senhor dos Anéis, One Piece, Naruto, são histórias gigantescas, elas realmente demoram mais tempo para ser escritas, né? Fora essa questão da adaptação e etc, não, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar pra você que tá aí patinando na sua história e você não consegue sair do primeiro capítulo. Eu sei que existe esse tipo de gente porque eu sou especialista em salvar esse tipo de história. Isso não sou só eu que tô dizendo. Teve um aluno meu que chegou e falou assim: Sensei, você salvou minha história. Eu estava há 9 anos. Ele estava há 9 anos tentando escrever essa história. E graças a essa metodologia que eu vou mostrar pra você aqui, que eu vou conversar com você sobre ela, ele conseguiu escrever e publicar essa história em 20 semanas, exatamente. Algo que levou anos, ele fez em semanas. Você tem noção disso? É o poder de uma boa metodologia comprovada. Uma sensei boa do lado também, né? Vamos lá. Mas então, já estabelecemos aqui que eu não tô falando de que tudo tem que ser acelerado. Eu entendo que tem histórias que de fato levam mais tempo pra ser escrita. Tô falando pra você que tá mais empacado. Dito isso, vamos... Meu gato subindo na mesa. Vocês sabem, né? Ele tá sempre por aqui. Eu liguei a câmera, ele tá aqui. Meu gato, ele gosta de ser blogueirinho. Ele gosta de aparecer. Daqui a pouco ele tá passando rápido ele aqui. Já ele aparece. Eu sei que vocês gostam dele. Mas vamos lá. Um dos principais motivos é a dependência da inspiração. Esse meu aluno, por exemplo, que ficou há 9 anos tentando escrever uma história, ou você que tá aí, eu mesma demorei quase 10 anos para até eu aprender sobre escrita criativa, aprender estratégia e criar o meu próprio método de escrita, que aí consegui destravar, e é isso que eu ensino para outras pessoas também, até eu conseguir sair desse limbo. Também demorou um tempo, porque eu sempre ficava dependente da inspiração.
Esses dias, até no Instagram, tava conversando com uma pessoa sobre questões de planejamento, né? Por onde você começa a planejar a sua história, por onde você começa a pensar nela e etc. E a pessoa falou que gosta de relacionar os sonhos e depender dos sonhos e etc. E foi o que eu falei, os sonhos são legais, são fontes de inspiração com certeza. Comigo também acontece, mas você ficar dependente deles para escrever a sua história, né? A não ser que você seja um sonhador nato, todo dia você tá sonhando uma coisa nova para colocar na sua história, o que isso é incomum, mas parabéns se você consegue fazer isso. 99% da população geralmente não está nesse patamar. Um dia sonha com uma coisa, outro dia sonha com outras histórias, pelo menos é o mais comum e é o que acontece comigo. Eu não posso ficar dependendo disso para escrever a minha história, porque senão ela de fato vai demorar anos, não por ter muitas coisas para serem escritas, mas porque eu vou ficar dependendo de algo que não está no meu controle, foge completamente do meu controle. Por isso que eu sempre instruo os meus alunos, uma das primeiras coisas dessa passagem, dessa jornada de escrita que os meus alunos vivenciam comigo é se desapegar de que eu preciso estar inspirado para escrever. E quando eu falo isso, às vezes o pessoal leva muito no pé da letra, né? Mas não quer dizer que você nunca mais vai precisar da inspiração. É claro que a gente precisa, mas é você aprender a como trazer a inspiração pra cá. É você aproveitar ao máximo esses momentos inspiracionais, mas entender também que não é só depender desses momentos para escrever. Vai ter dia que você vai estar de saco cheio, você vai estar meio puto da vida e ainda assim vai ter que sentar pra escrever para dar um check numa meta. E eu sei que tem gente que é contra isso, tá? Eu entendo que existem pessoas que são muito mais defensoras do flow, ou de fazer as coisas de forma orgânica. Você não precisa estar atrelado a uma meta, você não precisa... Eu acho assim, legal da vida é que existem pessoas, professores e grupos que vão ser iguais ao que funciona melhor pra você. Não funciona bem comigo deixar o flow acontecer. Não funciona bem com diversos dos meus alunos deixar o flow acontecer. Tanto que eles tentaram fazer isso. Mas olha ele aí. Já apareceu, ó. Olha lá pra câmera. Dá um oi quando você tá aqui, que você tá me atrapalhando. Agora, vai pro chão, por favor. Obrigada. Daqui a pouco ele sobe de novo. Não tem como eu ficar dependendo só disso para escrever, porque senão eu vou demorar muito tempo. Ah, mas a escrita não é uma corrida, então realmente deixa o tempo acontecer. Deixa acontecer Nossa, essa é antiga. Mas... eu acho que quando você não tem um compromisso, ou você não tem um objetivo, um sonho na vida, sabe? Você talvez esteja escrevendo por hobby, passatempo e etc. Tá, nem vou te julgar, é uma decisão que você tem. Mas quando você tem um objetivo, que você quer realmente publicar a sua história, não dá pra ser só no, como eu gosto de chamar, no oba-oba. Não dá pra você ficar dependendo só do flow. Porque senão, corre o risco de você nunca terminar aquela história. E de você nunca ter seu sonho realizado. É claro que existem metas. Eu também não sou aquela pessoa que coloca, sabe, a corda no pescoço e fala assim, não, você tem que cumprir, olha só, cumpre a meta. Se você não conseguiu escrever 2.000 palavras nesse dia, você é um péssimo escritor e sai do meu curso, que você não vai escrever mais. Eu nem conto a meta por número de palavras. A gente tem isso mais pra pessoa entender o quanto falta ainda pra ela escrever, pra ela ter uma dimensão do que ela tá escrevendo. Mas a gente vai por eventos. Isso é legal, porque vai dando ao aluno, ao escritor, a sensação de o quanto ele está completo naquela história, o quanto ainda falta para ser escrito, né? Em que ponto ele tá, quanto falta para ele lançar aquela história, porque a jornada completa de escrita, ela não para só na escrita, não para só na V1. Isso também é um erro de muitos escritores iniciantes, achar que a escrita termina ali na V1 e acabou, e agora é só entregar a minha V1 para minha editora e tá tudo certo. Muitas das vezes, até mesmo para você entregar uma boa versão para uma editora, mesmo que você não queira ser um autor independente, fazer toda a sua publicação e etc., ainda assim você precisa fazer uma edição, uma revisão, uma adaptação, uma estratégia para você chegar naquela editora. Só mandar um texto de qualquer jeito também não funciona, pequeno gafanhoto, porque aí você vai mandar um texto que não está polido, que não está trabalhado, que não está bem editado, para convencer aqueles editores lá dentro de que a sua história
pode ser um sucesso, de que ela pode ser publicada. Então também não vale mandar a história de qualquer jeito, mesmo que você sozinho não queira completar todas as fases dessa jornada de escrita. Por que eu gosto de chamar da jornada de escrita, né? Porque justamente é uma jornada completa, com início, meio e fim, e fases muito bem definidas. E é justamente para ficar claro que não é só... É para alertar vocês que não existe só o ponto da escrita. Porque muita gente para aí. Para achando que é só escrita e depois não sabe mais o que fazer depois disso, né? Lá na Jornada de Escritor, é tudo. É desde o planejamento até a publicação. Mesmo para autores, alunos meus que finalizaram, que foram publicados por editoras, ainda assim é importante eles conhecerem todo o processo. Você chega com uma maturidade maior para conversar com uma editora, para conversar com um editor, sabe? Um agente literário, talvez. Você tem um pouco mais de maturidade de saber como que aquele processo funciona como um todo. E assim você consegue também um pouco mais de destaque nessa questão. Planejar não te trava, mas sim te acelera. Assim como a meta, né, que é um vilão, as pessoas entendem, as pessoas em geral, não só escritores, mas as pessoas aprenderam a ter medo de meta. Porque, vamos dizer que, né, lá na Revolução Industrial, colocaram meta como uma coisa muito amarrada, padronizada, engessada, uma coisa ruim, uma coisa que ou você cumpre ou você é um fracasso. Ou você faz a meta ou você... né, tá indo pelo caminho errado, e as pessoas, aí veio um discurso muito anti-meta. Não temos que ter meta, vá no flow e tal, tudo que eu já falei um pouquinho mais antes, vou evitar ser repetitiva. Só que, e com isso veio o planejamento também. Planejar pra quê? Isso me engessa. Escrita é arte, eu não preciso planejar nada. O que vier na cabeça eu coloco e é isso que vai deixar a minha obra XPTO maravilhosa e etc. Cara, é lindo esse flow, só que assim, se tem uma coisa que eu já prestei atenção, até de estudar sobre autores que dizem não planejar a história, o mais louco disso tudo é que quando eles contam sobre o processo criativo deles, o processo criativo mental deles é um planejamento. Só que eles já nascem com esse método, com esse setup, digamos assim, com esse default na cabeça deles. Eles já nascem com esse método, digamos assim, né? Não o método, mas eles já nascem com esse passo a passo, esse caminho bem definido do que precisa ter para a história ser encaixada. É fácil para eles, porque existem pessoas que nascem com determinadas facilidades para coisas, né? Tem gente que tem mais facilidade com esporte, tem gente que tem mais facilidade com música, canto e etc. E para todos os outros mortais que não nascem com essa facilidade ou dito dom, é possível aprender. A gente sabe, é cientificamente comprovado que é possível aprender se você se dedica. Então eu falo para essas pessoas, se você não tem o dom, a facilidade, etc., e até para você que tem. E se tem uma coisa que eu tenho comprovado com cada vez mais turmas da Jornada para o Escritor, autores, pessoas que já são publicadas, entrando dentro da jornada e falando, olha, a sua metodologia me ajudou a escrever mais rápido, me ajudou a escrever melhor, me ajudou a me aprofundar nas minhas histórias. Porque o planejamento não é para te engessar. Não só também te acelerar, como eu usei no título do tópico, mas é para fazer você ter conhecimento, profundidade e domínio da sua história. Você consegue entender todos os elementos, todas as pecinhas que você encaixa lá dentro e consegue ter o poder de melhorar separadamente cada um daqueles elementos, dá mais profundidade para aquela história. E voltando a como eu estava iniciando essa narrativa desse tópico, é que existem autores que falam que eu não planejo e deixo a vida me levar. Só que não é tão verdade. Quando você olha o pensamento desses autores, eles têm uma sequência lógica, era essa a palavra que eu queria achar. Eles têm uma sequência lógica de como eles encaixam as histórias dele, de como eles encaixam as ideias, de como eles pesquisam, como eles buscam. Eles falam que não precisam de planejamento, mas eles, de forma intuitiva, fazem passos do planejamento, de um bom planejamento. Mas dizem que não fazem, porque acham que só porque eles não estão colocando no Excel da vida,
né, ou num Kanban, que é uma metodologia que eu utilizo dentro da jornada para escritor, só porque eles não estão dando nomes, né, ou colocando em documentos, eles não estão planejando, mas não é isso. E eu vou contar que era o que acontecia comigo, tá? Para desenhar toda essa metodologia da jornada, eu precisei pegar o meu raciocínio lógico de criar histórias, que funcionou para mim, e transformar ele num passo a passo. Porque na minha cabeça era muito óbvio como que se construiu uma história. E eu não tô dizendo que eu sou uma expert ou nada do tipo, não. Mas eu realmente sou uma dessas pessoas que tem mais facilidade para entender e criar histórias. E pra mim era muito fácil. Eu tinha, sim, alguns problemas com relação à disciplina, que justamente o planejamento me ajudou muito nisso, mas pra criar, ter ideias, era fácil. Organizá-las, que foi um processo que eu tive que aprender. Ainda assim, esse processo estava na minha cabeça. Quando eu aprendi, quando eu fui estudar outras histórias, estudar esses outros escritores, como que funcionava a mente deles, como que eles faziam essa sequência lógica, eu testei, depois eu vi que eu poderia mudar a sequência de algumas coisas para que a história fosse mais encaixada, para que eu tivesse mais domínio, para que eu pudesse escrever melhor. E nesses exercícios, eu achava, eu não colocava necessariamente no papel, mas quando eu precisei criar esse passo a passo para replicar isso para outras pessoas, para ensinar outras pessoas, eu vi que tudo que eu fazia de forma intuitiva, na verdade, era um planejamento, era um passo a passo muito bem definido para eu chegar num resultado. Eu fiz uma vez, na verdade, uma vez não. Fiz uma vez, vi melhorias, fui fazendo, fui melhorando até realmente ter aquela sequência lógica das histórias que eu preciso fazer. Tanto que hoje, para uma história pequena, vou confessar aqui e falo isso para os meus alunos, para uma história pequena, eu não abro todo o planejamento, eu não sigo todo o passo a passo olhando para as tabelas ou para o plano de aulas que os alunos têm. Os alunos têm ali para aprender, é a primeira vez que eles estão fazendo, mas para mim já é muito intuitivo, entende? Já é muito intuitivo que eu preciso ter a ideia central antes de escrever, já é muito intuitivo que eu preciso saber quem é o público que eu quero alcançar com aquela história antes de escrever aquela história. Isso para mim já tá no meu modus operandi, já tá cravada aqui na minha cabeça, sabe? Dizem que é igual aprender a dirigir. Eu tô falando dizem porque eu não sei dirigir. Mas andar de bicicleta, por exemplo, você tem que se preocupar com o equilíbrio, né? Você tem que se preocupar em olhar pros lados, em pedalar, enquanto você se equilibra. Uma vez que você aprende, já é automático. É a mesma coisa. Uma vez que você aprende esse planejamento, é automático. E eu amo quando os meus alunos escrevem outras histórias fora da jornada. Porque isso, pra mim, é o maior prova de sucesso da jornada para escritor. Eu não quero que esses alunos fiquem dependentes de mim. Eles aprendem a entender como o cérebro deles funciona para criar aquela história, e aí depois eles mesmos, às vezes, modificam o que para eles fazem mais sentido. Eles aprendem e colocam em prática com outras coisas depois, com outras histórias. Eles não ficam dependentes de mim. Eles aprendem uma vez e vão. Eu acho que essa é a melhor coisa para um sensei, né? Para um professor. Eu não quero... Se o aluno fica dependente de mim, então eu não ensinei direito. Eu tenho que ensinar, ele tem que saber tanto quanto, quem sabe no futuro é aquela questão do aluno superar o mestre, né? Eu vejo vários alunos aí que me ajudam, dos tutores da jornada. São aqueles alunos que eu vejo que criaram um amadurecimento maior, que também já trabalham um pouco mais com esse universo da escrita. Eu chamo eles para me ajudarem atendendo os outros alunos, e eu vejo o quanto eles também se aprofundam, entendem a técnica, o método, e acabam, sabe, replicando e conversando com os outros alunos sobre isso. É aprender para replicar. E o planejamento, ele não precisa ser chato. Eu fiquei um tempo aqui só na introdução, então eu vou passar um pouquinho mais rápido sobre os outros tópicos sobre o planejamento. O planejamento, ele não precisa ser chato, tá? Na jornada para o escritor, os alunos, eles, através de um desafio, por exemplo, que é a jornada para escritor, que é o meu treinamento online, ele é o primeiro curso de escrita criativa do Brasil gamificado. Não é que é o primeiro curso só de escrita criativa, porque é óbvio, vieram outros antes de mim, tanto que eu fiz vários, aprendi muito e tal, mas é o primeiro gamificado, que era uma coisa que eu sentia muito falta em outros cursos. O que é gamificado, Juliana? É como se você estivesse jogando um jogo, você aprende jogando. É tipo isso. Você tem um desafio lá dentro que você precisa cumprir. As atividades que você precisa entregar são missões que você precisa fazer, e cada missão ou cada atividade que você conclui não
é aleatória, você está construindo um pedaço da sua história. Por isso que no final, os alunos que seguem 100% dos passos, todos os passos, eles conseguem escrever e publicar a sua história, porque cada uma das atividades é um pedacinho de que você precisa ser escrito. E como isso te ajuda, né? Fora, Juliana, que legal, você tá falando da jornada de escritor, mas as inscrições não estão abertas agora, eu não sei se eu vou entrar na próxima turma. Como que eu aplico isso na minha vida? Você pode pensar em fasear a sua jornada de escrita e também ir se desafiando, criar algumas... Lembra das metas? As metas, quando elas são colocadas de uma forma interessante, elas não são chatas. Porque quando você está jogando, você também tem metas dentro do jogo. Você precisa vencer o chefão, você precisa passar de fase, você precisa pegar tantos pontos, não sei o quê. Isso não é divertido? Isso são metas também. Então, você pode colocar alguma meta, eu vou pesquisar sobre tal coisa até semana que vem. Se eu fizer isso, eu vou, sei lá, me dar um bombom de presente, não sei, alguma coisa do tipo. Lá na jornada a gente não tem necessariamente... Tem conquistas, que as conquistas ajudam o aluno a escrever melhor também, são os conteúdos extras que eles vão aprendendo e vão recebendo para sempre melhorar a história deles, porque esse é o objetivo lá dentro. Mas você pode se dar outra coisa de presente, ou você pode colocar uma data específica, eu quero lançar essa história até tal data, né, e correr atrás desse objetivo. Eu preciso criar os meus personagens até tal data, e foca naquele período ali para cumprir essa meta, para cumprir essa etapa. Fazer essa gamification ajuda, é uma das coisas que deixa você engajado para também escrever mais rápido. Outro exemplo é da Naya. A Naya, ela foi publicada, o livro dela inclusive tá aqui, esse daqui, essezinho aqui, da Naya. Ela foi publicada por uma editora e ela levou 3 anos ou mais para escrever uma fanfic, que eu julgo fanfic serem escritas mais fáceis do que uma história autoral, porque a fanfic, apesar de às vezes o autor, né, criar também muita coisa do zero, ainda assim você já tem uma base, uma fonte de inspiração mais delimitada, né, mais acessível, digamos assim, do que construir tudo absolutamente do zero com uma história autoral. Enfim, ainda assim ela levou 3 anos ou mais, não lembro exatamente, para escrever uma fanfic. E o ano passado, essa história, tá? Olha o tamanho dessa história aqui, só pra você ver. Ela começou a escrever na jornada e terminou depois para ser lançada pela editora, 10 viagens com ela. Ela levou 3 meses para escrever essa história. 3 meses para escrever tudo isso daqui de história. É muito mais rápido, 3 meses assim, para escrever, para planejar, para escrever e para fazer a primeira revisão, a primeira edição dela. Coisas que você às vezes demora muito tempo para escrever, é muito mais rápido depois para você, fica muito mais fácil, porque com o planejamento você não precisa, claro que você vai tomar decisões, mas você não precisa ficar tomando decisões a cada passo que você dá na sua história, porque você já tomou essas decisões no seu planejamento. Então, ao planejar a história, você tem mais conhecimento dela, planejar personagem, planejar o que vai ter no seu enredo, o que vai ter no seu universo, né? Qual vai ser a estrutura que você quer apresentar para aquele seu leitor, o objetivo daquela história, né? Os principais plots, que são os pontos de virada dela. Quando você tem essas respostas, antes de partir para escrever, você consegue escrever mais rápido, porque o seu tempo de decisão no momento da escrita diminui consideravelmente. Terceiro tópico, a escrita precisa ser encarada como um projeto. O que é um projeto, né? Como definição, projeto é tudo que tem início, meio e fim e você não faz rotineiramente. Da onde vem essa definição, né? Eu sou formada em administração e sou especialista em metodologias e processos. Justamente é tudo o que faz... Eu sou especialista em transformar atividades confusas em atividades claras que qualquer pessoa possa executar. Por isso que me ajudou bastante eu conseguir pegar todo o meu pensamento de como eu criava as minhas histórias e conseguir transformar isso numa metodologia para que todas as pessoas que vissem essa metodologia, aprendessem, conseguissem também criar suas histórias. Isso me ajudou muito. Mas, enfim, dessa definição a gente tem os projetos.
Desculpa, os projetos, eu tô sem minha água aqui, gente. Os projetos, eles precisam ter início, meio e fim, ou seja, tem uma data de início definida, Ai, eu vou esquecer o nome, mas um marco no meio ali pra dizer, olha, nós estamos avançando e vamos terminar no tempo fim, né? É encarar assim e focar que, olha, gente, dentro de uma empresa, um projeto movimenta pessoas, equipes específicas, você vai tomar conta desse projeto. Na sua vida como escritor, você movimenta a sua agenda, a sua vida e a sua prioridade passa a ser aquela história. E olha, quando você já tem o seu planejamento e essa história vai ser escrita mais rápido, isso não significa que você vai passar o resto da vida, porque tem muita gente que pensa nisso, se eu vou dar prioridade pra minha história e a minha faculdade, e o meu trabalho, né, e a minha escola, que pra quem ainda tá na escola, e a minha pós, meu mestrado, né, o que eu faço? Gente, eu tenho alunos que eles fazem faculdade de medicina. Vocês têm noção do que é faculdade de medicina? Eles fazem faculdade de medicina e fazem a jornada ao mesmo tempo. Claro, é penoso. Às vezes eles precisam ficar final de semana. Tem gente, às vezes, que me entrega atividade um pouco mais tarde. Mas porque o foco é conseguir terminar aquela história. Mas é uma coisa que eles ficam, no máximo, um mês e meio nisso. Não é pra sempre. Muita gente acha que quando eu falo sobre dar prioridade à sua história, é você esquecer que você tem as outras coisas pra fazer pra sempre. Não! A história, ela tem um tempo pra terminar. E se você, por exemplo, eu também não sou dessa forçação de barra que, se meu aluno consegue fazer faculdade de medicina junto com escrever uma história, você também tem que conseguir. Não, eu acho que cada um tem a sua limitação. Se você também não consegue fazer junto com o período de faculdade, tudo bem. Por que você não pega, então, se planeja pra você fazer no seu período de férias? Né? Tem lá um mês pra fazer. O que você consegue escrever? Você talvez não consiga escrever a saga inteira da sua história naquele um mês de férias. Mas será que você já não consegue escrever e lançar um one shot? Ou um arco daquela sua história? Um conto, pelo menos, que seja, pra começar, dividir ela em várias fases e ir lançando os volumes? O que você consegue fazer dentro das suas possibilidades? Tudo isso é respondido no planejamento, pelo menos quando os meus alunos fazem lá o planejamento da jornada para escritor. Porque você consegue ter domínio da sua história, entender todo o arco dela e o que você vai contar para aquele seu leitor. Dá tempo, encaixa isso na sua rotina. Dá tempo de escrever toda a saga nesse período que eu tenho, nesse projeto que eu tenho? Dá. Então, o projeto inteiro da história vai ser eu escrever ela do início ao fim. Olha, não dá tempo de eu escrever tudo, eu vou ter que fasear. E o tempo que eu tenho é só as férias de dezembro, que, digamos, sei lá, é a maiorzinha que a gente tem, né? Que dá, às vezes, 15 dias, 20 dias, mais ou menos, assim, férias de faculdade, etc. Não tirou férias do trabalho, mas já tirou férias da faculdade? Então usa aquele momento das férias da faculdade para você escrever. Você já vai planejando ali um pouco de cada vez até chegar nas suas férias, já tá com seu planejamento pronto, dedica aquele momento só para escrita. E é um projeto, vamos supor, a gente tá agora em setembro, né? De setembro a novembro eu vou planejar minha história. 3 meses. 3? Setembro, outubro, novembro. Isso. Vou planejar minha história. Aos pouquinhos, vou lá, tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, consegui planejar a história. Chegou dezembro, passou toda aquela confusão de prova e etc, que você não consegue nem olhar pra mais nada, a não ser a faculdade, e fora quem trabalha em paralelo, passou daquele momento, pronto, agora eu vou sentar pra escrever de dezembro a meio de janeiro, a início do carnaval. Pronto, eu tenho ali um mês, vou escrever tantos acontecimentos, isso vai me dar um one shot, vai me dar um livro, o primeiro volume daquela história e etc. Pronto, terminei a minha V1. E agora? Tem as outras fases da escrita, revisão. Qual é a próxima férias? Férias de julho. Então eu vou deixar a minha história de stand-by todo esse período para em julho eu começar a escrever. Planejamento de projetos. Por mais que dure um tempo, eu tô falando aí quase um ano pra você lançar a sua história, ainda assim, ela vai sair da gaveta um momento, porque você tem um projeto definido. Em março eu vou fazer essa primeira etapa do projeto, em dezembro eu vou fazer essa outra, mas isso não significa você abandonar a sua história ou largá-la no meio do caminho. E cada fase você faz no momento que você tá disponível pra fazer, sem se atropelar. A questão é você realmente enxergar a sua história, ter
todas as fases da escrita muito bem definida e você conseguir colocar aquela metodologia no papel. Ju, você falou que eu conseguiria fazer em 20 semanas, mas aí você já contou muito mais tempo. Claro, se você quer cumprir o desafio, como os meus alunos cumprem, eles conseguem colocar uma história no ar em 20 semanas. Tem lá qual tipo de história, como escrever aquela história, etc. Mas você não é obrigada a fazer isso, até porque cada um tem seu tempo. Então, se você não pode nas 20 semanas, se você não consegue ser hardcore e virar madrugada e não sei o que, nesse projeto de 20 semanas, ok, você pode também fazer no seu tempo, mas com certeza vai ser de uma forma mais acelerada se você fizer com planejamento e metodologia do que simplesmente com deixa a vida me levar. Porque no deixa a vida me levar, você não planeja, você não separa o seu tempo de escrita, você não separa o seu tempo de revisão e você fica nesse looping pra sempre e acaba que no final das contas você nem escreve a sua história. Ter um método ajuda você a ir mais rápido, né? No contexto geral da aula, o principal dela é justamente mostrar isso para vocês. Porque os meus alunos, eles conseguem seguir esse passo a passo do desafio da jornada e eles conseguem escrever uma história em 20 semanas. Justamente porque eles têm esse caminho muito bem traçado e eles sabem cada passo a passo que eles precisam dar. E quando eles têm dúvida, eles acabam recorrendo a mim ou aos tutores ou à comunidade, porque tem uma comunidade de alunos lá dentro que também consegue ajudar. Galera, eu tô com dificuldade nisso. O que será que eu consigo colocar nessa cena? O que vocês acham dessa cena? Alguém pode ler a minha história? Tem uma comunidade de outros autores que também podem ajudar eles. E, olha, uma coisa que eu achei fantástica, é algo que a gente vai descobrindo cada vez que entra aluno novo, né? Eu tenho 2 alunos com... 2 que eu lembre, tá? Que deixaram isso muito explícito. 2 alunos com TDAH diagnosticado, né? Porque uma coisa é a pessoa achar que tem, outra quando ela, de fato, ela lida com esse problema, já é diagnosticada há muito tempo. E eles sempre ficaram muito preocupados, será que eu consigo seguir todo o método? Porque eu sempre quis escrever minha história, eu sempre comecei a escrever minha história e caramba, eu nunca consegui finalizar, eu dava voltas, a insegurança e não sei o que, e muitas coisas ficavam me sufocando. Mas graças a justamente ter esse passo a passo e o acompanhamento, eles estão conseguindo escrever a sua história. Semana passada mesmo eu recebi a notificação de um desses alunos que ele estava já finalizando, já estava escrevendo o último ato dele, ele estava extremamente emocionado, extremamente feliz, porque ele estava conseguindo escrever o último ato da história dele, que ele vai lançar agora. Então, olha que legal, né? Olha que, talvez, se ele só ficasse dependendo da inspiração, para ele não funcionaria, porque talvez ele se distrairia com outras coisas, mas quando ele tem um caminho mais definido, fica mais fácil. Outra também foi a aluna que ela estava conversando comigo, ela faz muita coisa ao mesmo tempo. E a gente tava conversando com ela e ela tava ansiosa, nervosa, achando que ela tava escrevendo tava ruim e não sei o quê. Sendo que outros alunos já leram o que ela escreveu e disse que tava bom. Mas aquela insegurança que sempre fica, né, na cabeça dos outros. E eu falei pra ela, olha, aperta o botão do dane-se. Óbvio que eu usei a expressão foda-se mesmo, aperta esse botão, porque eu vou validar a sua história antes de você publicar. Se ela estiver ruim, eu vou dizer pra você com toda sinceridade, eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. Quando a história tá ruim, quando tem alguma coisa pra melhorar, eu volto pro aluno e falo, você precisa melhorar isso, aquilo, outro. Você precisa reescrever essa cena, você precisa melhorar os seus diálogos, essa descrição não tá legal. Eu volto, eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém, eu tô aqui realmente pra fazer com que os alunos saiam como bons escritores. Porque tem muita gente que fala isso, né? Mas assim, pagou, então tá bom, deixa pra lá, né? Pagou pelo curso, era o que importa. Deixa, sua história tá boa mesmo, tá bom, isso, publica isso daí. Não, eu sou muito comprometida com o nome que a Lição Nerd vai ter no futuro, com o nome que a Jornada Aprendiz Escritor vai ter no futuro. Porque o meu objetivo é que as editoras venham me procurar um dia e falar assim, eu quero alunos seus para publicar, porque eu sei que eles são bons escritores. Então eu tô formando uma liga de escritores que vão ser muito bons no futuro. Por isso que eu pego mesmo no pé, puxo a orelha quando tem que puxar e mando reescrever de novo quando tem que reescrever. Mas foi o que eu falei pra ela, aperta o botão do dane-se, porque no momento que você tá escrevendo, você não tem que se preocupar se é perfeito. No primeiro momento da sua escrita, você tem que se preocupar se você tá colocando aquela história no papel. Depois, na outra fase, é que você se preocupa se aquilo tá bom ou ruim, você vai melhorando. Mas uma vez que a sua história já tá no papel, fica muito mais fácil de você conseguir dar os próximos passos para aquilo dali.
tá? Enfim, é por tudo isso, que não é uma corrida, mas as 20 semanas pode sim ser algo para ajudar esses alunos que pode não, ajuda esses alunos a escreverem essa história. Já deu meu tempo aqui nessa. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a pelo menos dar um vislumbre que, uma esperança de que você pode se inscrever sua história, mesmo pra você que acha que não tem tempo, mesmo pra você que tem dificuldade de prestar atenção em alguma coisa. Já provei, já falei aqui e vou provar, calma, eu tenho um recado final pra te dar, que isso vai dar certo pra você também. E se você quer saber sobre os primeiros passos dessa minha metodologia, porque eu falei aqui por que funciona, como que eu cheguei até aqui, etc. Mostrei pra você que, existe uma metodologia que faz você escrever em 20 semanas uma história. Tá a fim de saber aprender os primeiros passos? Porque eu não posso te mostrar 20 semanas. A gente não vai ficar aqui no ar te mostrando 20 semanas. Mas eu posso te mostrar os primeiros passos que eu garanto que vai te ajudar bastante. Se você quer aprender, nos dias 5 a 9 de setembro eu vou estar fazendo a semana Escreva a Sua História. E nessa semana, gente, sem blá blá blá, tá? Todo o evento que eu faço, eu ensino você a escrever uma história pequena, porque é só uma semana, obviamente, então eu não vou botar vocês para escreverem milhões de palavras, mas tem exercício, tem atividades para vocês acompanharem. Vai ser uma série de 3 episódios, uma série educacional, como eu gosto de chamar, é uma série educacional de 3 episódios, onde eu vou mostrar um passo a passo desses primeiros passos para você escrever uma boa história já nesses 3 episódios, tá bom? E aí, durante essa semana também, além desses 3 episódios, eu tenho live com meus alunos para mostrar as dificuldades deles, como eles superaram, para que te inspire também, lives para tirar suas dúvidas. E quem cumpre todas as atividades da série, né, eu acabo fazendo, quando não tem muita gente, eu consigo ler de todo mundo, mas eu acabo lendo a premissa da história que vocês fazem, ou seja, eu avalio a ideia, como que eu escreveria, né, e aí reposto também, é legal pra também, quem sabe, você que gosta de atrair leitores, outras pessoas também verem essa sua premissa, compartilhar ideias, fica uma comunidade muito legal aqui, é uma semana de intensivão pra gente falar sobre criar as suas histórias, beleza? E pra você se inscrever, o link vai estar aqui embaixo, é gratuito e vai ser totalmente online aqui no canal. Vai ter um outro site só para você pegar os materiais. Vai ter um grupo no WhatsApp também e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no último evento. Eu vou conseguir abrir alguns grupos do WhatsApp pra gente conversar, dependendo do volume de gente que tenham lá, pra gente bater um papo e pra eu tirar suas dúvidas e te ajudar. Com certeza, você vai conseguir destravar alguma coisa e aprender fazendo o passo a passo, os primeiros passos que eu vou te ensinar essa semana, pra você já sair dessa semana com uma história escrita, já se prepara. Vai ser semana de feriado, então já no dia 7, inclusive, eu acho que vai sair a segunda aula, que é uma aula que tem um exercício, e então já se prepara, já fala, olha, gente, feriado do dia 7 de setembro, eu vou estar aqui focada pra escrever a minha história. Conto com vocês lá. Já compartilha esse vídeo com outras pessoas. Já pega o link da página também. Manda para outros amigos seus que também querem escrever. Que quem sabe escreve junto com você, etc. Eu quero vários autores nessa próxima edição da nossa semana Escreva Sua História. Beijo grande, gente. Minasan. E até a próxima.